E depois de passar por Pernambuco, o presidente Lula segue hoje para o Rio de Janeiro. Oficialmente, essa agenda é institucional, com direito à inauguração de um hospital agora pela manhã, previsto aí para as 11 horas. Mas na prática, como a gente vem falando aqui ao longo de toda a cobertura na CNN Brasil, essa visita é palco de uma das primeiras grandes polêmicas da pré-campanha presidencial. É hoje à noite que acontece o desfile da Escola Acadêmicos de Niterói, que chega na avenida com samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Primeiro, o desfile precisa acontecer e só depois disso é que a Justiça Eleitoral vai poder analisar tudo o que acontece por lá. Chega aqui comigo Pedro Venceslau, então, para a gente tratar desse assunto e olhar um pouco o que pode vir pela frente em relação a toda essa polêmica. Tem ou não tem propaganda eleitoral antecipada? Pedro, muito bem-vindo para você. A gente está analisando aí um cenário bastante nebuloso do ponto de vista de legislação eleitoral. Mas a gente também sabe que a polêmica em torno desse assunto é enorme. Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Clarissa, bom dia a todos. Pois é, aqui no Brasil, a pré-campanha praticamente não tem regras, né, Clarissa? É um período que os candidatos, os pré-candidatos podem fazer quase tudo. Só não pode pedir voto explicitamente, nem mencionar o número que vai para as urnas. No caso, a música, aí tem um pequeno perigo aí. O samba enredo da Escola Acadêmicos de Niterói fala em 13 dias, 13 noites. Alguns especialistas apontam aí tem um perigo, né? Porque é uma menção ao número do presidente Lula. Agora, tirando isso, do ponto de vista jurídico, é muito falha, né? Como você disse, muito nebulosa a legislação em relação à pré-campanha eleitoral. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral vai acompanhar com lupa esse desfile e o presidente Lula, que a princípio iria desfilar, preferiu acompanhar o desfile no camarote do prefeito Eduardo Paes, mas a primeira-dama Janja vai participar. E o que já gerou também polêmica e também uma divisão dentro do governo. Uma ala do governo acha que era melhor que ela ficasse no camarote com o presidente Lula e outra ala acha que ela deveria participar do desfile para ter algum representante naquela ala chamada Amigos do Presidente Lula. E aí eu conversei com um advogado, que é amigo da família, mas também advogado, Marco Aurélio Carvalho, que é do Grupo Prerrogativas. Ele disse o seguinte: há uma tentativa de criminalizar o desfile e é uma tentativa inócua, porque, segundo ele, não há impedimento de nenhuma natureza e essas tentativas da oposição de cancelar o desfile acabaram chamando mais atenção ainda para Acadêmicos de Niterói. Pedro, você fala aí do que diz a lei eleitoral. A gente que cobre campanha há muito tempo sabe muito bem que é uma premissa. Quando a gente vai para a rua acompanhar um pré-candidato, a gente sempre escuta essa mesma versão. Ah, pode tudo, só não pode pedir voto. Vamos trazer aqui um pouco do que diz a lei eleitoral em relação a esse assunto. Porque, como o Pedro estava pontuando, existe de fato um entendimento, pelo menos preliminar da Justiça Eleitoral, de que não configura, como está aqui, artigo 36 da Lei de Eleições, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos, por exemplo. Esse é um artigo que menciona ali, em seguida, uma lista enorme, com vários itens ali do que os candidatos podem ou não podem fazer. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, só para a gente não se alongar demais. Mas, por exemplo, segundo aqui o artigo 36, se aplica aqui a participação de filiados e partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, por exemplo, programas na televisão. Tudo isso desde que o quê? O cara não pode virar e falar, vote em mim, mas ele pode propor as suas ideias, pode falar do que ele quer apresentar para o país no seu projeto eleitoral. É permitida, por exemplo, a realização de encontros, seminários, congressos, eventos em geral, que acabem remetendo, de certa forma, a uma futura candidatura, que ainda não formalizada. Vale também para a realização de prévias, afinal você tem partidos políticos que têm disputas internas para escolher os seus candidatos e fala ali também sobre a divulgação de posicionamento pessoal de um candidato sobre determinados temas. Aí é onde que a gente entra aqui para discutir esse caso específico do desfile. Em tese, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer no desfile para que a Justiça Eleitoral possa analisar se há ou não há propaganda antecipada efetivamente de acordo com os termos da lei.
O que não quer dizer que a Justiça também não possa observar outros possíveis crimes ou infrações, como, por exemplo, abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação. Porque, né, Pedro, como a gente também sabe, a lei é bastante flexível em relação à propaganda, mas a gente também sabe que a intenção dos agentes políticos, neste momento, é angariar o máximo de votos possível, fazer, sim, uma propaganda velada e conquistar o voto do eleitor sem que isso ultrapasse o limite da lei eleitoral. E aí é nessa linha fina que a gente vê o presidente Lula e os seus aliados esticando a corda até o limite, e na outra ponta a Justiça Eleitoral vai ter que analisar o que a oposição vai apontar como possível infração nesse desfile, né? Porque é uma situação absolutamente inédita. Como costuma dizer o Lula, nunca antes na história desse país, um presidente vivo no exercício do cargo e disputando a reeleição foi homenageado na Sapucaí. Então, por ser uma situação absolutamente nova, então o TSE vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, quem assistiu a música, o samba enredo da Acadêmicos de Niterói no YouTube, viu que aquilo parece mais um jingle de campanha. Inclusive, tem cara de jingle de campanha, porque eles fazem aquele olê, olê, olá, lulá, fazem o L, citam 13 dias, 13 noites, como eu mencionei. Então é uma música que parece ter sido feita pelo Sidônio Palmeira, que é o chefe da comunicação da presidência. Agora, como o próprio presidente Lula, sabiamente, optou por assistir no camarote e ele não vai estar na Sapucaí, então, de certa forma, ele toma um certo distanciamento, mas a participação da Janja conecta ele diretamente. Não houve nenhum patrocínio oficial, quer dizer, o presidente Lula, o deslocamento dele para o Rio de Janeiro, obviamente, toda a estrutura para o presidente viajar é paga pelo governo, mas a escola de samba, ela recebeu recurso sim, assim como todas as outras, né? Cada escola de samba recebeu R$1 milhão, a soma total de R$12 milhões, R$1 milhão para cada escola, como acontece em todo o carnaval. É um recurso da Embratur para incentivar o Carnaval do Rio de Janeiro. Só que nesse caso específico, tem a homenagem ao presidente Lula que abriu todo esse debate. E em cima de toda essa polêmica, a gente sabe que o próprio governo entende a sensibilidade do assunto, senão não teria imposto, inclusive, uma série de restrições para a participação de autoridades e de políticos que queiram estar presentes nesse desfile e também em outros atos aí relacionados ao Carnaval. Obrigada pelas informações. Pedro Venceslau, que vai seguir aqui com a gente ainda, analisando tudo o que vai acontecer nesse dia de hoje aqui na política brasileira. Obrigada, Pedro.